O que eu faria se eu começasse a utilizar peptídeos hoje? Pois é, essa foi uma pergunta que um inscrito fez aqui pra mim no canal, e eu entendi a pergunta dele como uma pergunta basicamente assim, né? Pô, Denão, se com o conhecimento que você tem hoje, com todas as informações de peptídeo que tem hoje, com o bom contato que você tem de peptídeo hoje, se você fosse começar a tomar alguma coisa, o que seria? Por que seria? Né? E eu sei que essa dúvida, tá? Muita gente também tem, muita gente tem essa dúvida. Pô, se eu começar a tomar peptídeo, por onde eu devo começar? Por qual eu devo começar? É uma reta trutida pra eu emagrecer? É um MOTS-C, né? Tipo esse aqui, ó, pra eu ficar com uma disposição energética melhor? É um SS31 pra ter um reparo mitocondrial maior também? Então assim, o que eu faço, né? Às vezes a pessoa fica perdida. É um GHKCU pra melhorar minha pele, pra ver se melhora o meu cabelo, enfim, né? Um monte de gente fica perdido, eu sei disso, né? Perdidas, essas pessoas ficam perdidas. E eu criei esse vídeo aqui pra trazer essa base, tá? Completinha, é basicamente um mapa, um roadmap dos peptídeos, para você entender todos os passos certinhos, para você saber como você deve começar, por onde deve, qual deve, etc. Sem mais delongas, vamos pro nosso vídeo, solta o disclaimer, pau no gato. Ó, vamos lá. Peptídeos Roadmap, beleza? Isso aqui, ó, entenda como uma mini curso, tá? Hoje essa aula aqui, ela vai ser basicamente um mini curso, porque o que eu vou te ensinar aqui, dificilmente você vai encontrar de forma gratuita por aí na internet. Tá? Se encontrar, vai ser depois desse vídeo, porque vão me copiar. É assim que geralmente o pessoal faz. Vamos lá. Peptídeos Roadmap. O que eu faria se eu começasse hoje a tomar peptídeos? Primeiramente, tá? O que você tem que fazer, o que eu faria? Definir o meu objetivo. Afinal, o que eu quero? Eu quero emagrecer, quero melhorar meu sono, eu quero melhorar minha pele, quero que tente crescer cabelo em mim, quero melhorar meu intestino. Afinal, o que eu quero com os peptídeos, né? Então eu coloquei aqui 5 pontinhos, tá? Para você entender melhor. Metabolismo, né? Dividir esses pontos em metabolismo, energia, eixo GH, composição corporal, né? Reparação tecidual e inflamação e envelhecimento estrutural. Separei entre esses pontos porque cada um desses pontos eu preciso olhar, né? Afinal, se o meu objetivo é corrigir o meu metabolismo, eu tenho que olhar para esses pontos aqui, se eu estou com algum desses problemas. Então, porra, eu tô com excesso de gordura, eu tô com resistência à insulina, eu tô com muita fome, eu tô com muita gordura visceral. O que tá acontecendo no meu metabolismo para eu definir qual peptídeo eu vou usar para melhorar o meu metabolismo? Conseguiu pegar a lógica? É isso. E aí a gente usa a mesma ideia aqui nas mitocôndrias, na energia. Eu tô tendo baixa disposição, eu tô tendo um treino aeróbico não muito legal, tô ficando com falta de ar, cansado. Minha recuperação para treinar, para fazer o aeróbico não está legal, tô tendo muita fadiga durante o meu dia, e aí? E a gente parte pra composição corporal aqui, a parte de GH, a mesma lógica. Minha recuperação depois do treino ali não tá legal, meu sono não tá legal, tô com dificuldade de manter, sustentar minha massa muscular, tô com excesso de gordura visceral, partimos pra reparação aqui também. Como que estão meus tendões? Tô com alguma lesão? Como que estão meus músculos, né? Tô com muita dor tardia? E minhas articulações estão doendo, parecendo que estão duras demais? Como que tá meu intestino? Né? Tá diarreico por um tempo, depois ele fica normal, depois ele fica constipado. O que tá acontecendo comigo? É isso que você tem que avaliar aqui, os pontos e esses efeitos negativos que você possa estar passando. Inflamação na pele, problemas de pele, inflamação persistente no corpo como um todo, né? Analisando alguns marcadores inflamatórios, você consegue encontrar isso, como o IL-6, por exemplo. Integridade tecidual, né? Remodelação. Como que tá, por exemplo, sua cicatrização, entendeu? Tá aparecendo muita mancha na tua pele, tua cicatrização não tá legal. E aí? Então você tem que primeiro definir o objetivo para usar um peptídeo, e para definir o objetivo você tem que olhar para esses pontos aqui, tá bom? Metabolismo, energia, né, mitocôndria, o GH, reparação tecidual e problemas com inflamações. São os 5 pontos mais importantes, pensando logicamente não só em estética, tá? Quando a gente fala de peptídeo, a gente tá falando muito mais de saúde do que estética em si. Vamos continuar aqui, ó. Então, o que acontece aqui, ó? A gente tem que entender, se você quiser fazer algumas coisas, você precisa corrigir alguns pontos do seu organismo. Então, se por exemplo, o problema é metabólico, certo? Você está aí, ó, com excesso de gordura, né? Tá obeso, tá com sobrepeso, tá com problema de resistência insulínica, tá com muita gordura visceral, tá com muita fome. Esse aqui é o primeiro problema, né? Que geralmente
Todos os outros são mediados, né? Eles acontecem porque o metabolismo está ruim, tá? Então, quando arruma o metabolismo, geralmente você consegue arrumar a maioria dos outros problemas, certo? Continuando aqui. Então, esse é o primeiro problema, né? Quando a pessoa tá com o metabolismo ruim, porque ela tá obesa, por exemplo, tá? Por quê? Porque excesso de gordura e resistência insulínica afetam o quê? Processo inflamatório, mitocôndria, testosterona, GH e sono, energia e recuperação, ou seja, o seu metabolismo bagunçado contamina todo o nosso roadmap, entendeu? Então, como eu falei anteriormente, só de você estar com o metabolismo zoado, todo o resto vai ser afetado, beleza? É isso. Por isso que muitas vezes uma pessoa vai lá e usa somente a retatrutida, porque ela tá com sobrepeso ou até tá um pouco obesa, e aí o que acontece com ela? Ela emagrece, começa a emagrecer e começa a sentir cada vez melhor. Por quê? Tá tudo melhorando. Inflamação reduzindo, testosterona melhorando, disposição melhorando. Cara, tá rebobinando todo o metabolismo do cara, né? Aí ele vai melhorar absurdamente. Isso é um fato. Onde entram os peptídeos? Bom, aqui entram estratégias baseadas em vias como GLP-1, GIP e eventualmente glucagon. De que eu tô falando aqui? Obviamente da retatrutida, tá? Não é simplesmente, tá? O objetivo aqui da fase do metabolismo não é simplesmente você ficar magro, e sim melhorar o quê? Tua glicemia, hemoglobina glicada, sua insulina, reduzir cintura, reduzir gordura visceral, melhorar sua pressão arterial, sua função hepática, renal, etc, etc, etc. O objetivo dessa fase é você realmente melhorar tudo na sua saúde. Segundo aqui, bom, vamos pensar agora em como arrumar a mitocôndria. Então, sei lá, eu não estou gordo, não estou obeso, mas eu tô com indisposição, cara, não tô legal. Preciso resetar um pouco essas mitocôndrias aqui. Bom, depois que você arrumou ou está com o terreno metabólico organizado, a gente vai olhar sempre para a produção e a utilização de energia no seu corpo. E aqui existe uma distinção bem importante que a gente fala dos carinhas SS31 e o MOTS-C, ok? SS31, você vai pensar em estabilidade mitocondrial. Vamos pensar, o que um prédio precisa para ficar estável? Precisa de sustentação, né? As colunas, as vigas. É isso que a sua mitocôndria vai ter de proveito com o SS31, basicamente. Ok? Mecanismo do SS31. Ele interage com a cardiolipina. Tá? Cardiolipina é a gordura especial da membrana interna da mitocôndria, ou seja, é como se fosse realmente as colunas da mitocôndria, tá? A cardiolipina. A ideia aqui do SS31 é favorecer o quê? A integridade da membrana, o funcionamento da respiração mitocondrial e a redução de ROS, que são o quê? Moléculas oxidantes produzidas em excesso quando a mitocôndria não está funcionando bem, tá? Então começa a piorar todas as outras mitocôndrias. É como uma laranja podre contamina as outras, é basicamente isso. Então, uma começa a ficar com uma má função, começa a liberar um monte de ROS. Aí começa a oxidar outras mitocôndrias, entendeu? Então, quando a gente usa o SS31, tudo isso é melhorado, certo? Resumidamente, aqui, SS31 não vai colocar um motor maior. Não vai ser o SS31 que você vai usar e vai correr 100 km sem cansar. Basicamente isso, tá? Olha uma analogia tosca. O SS31, ele tenta consertar o motor que já existe, beleza? É isso. Ficou bem entendível, né? MOTS-C, que é exatamente esse carinha aqui, ó. MOTS-C, tá? Esse aqui, inclusive, é o meu MOTS-C da Peptide Health. É um laboratório que eu gosto bastante, tá? Eu já utilizei Cemax, Celanc da Peptide Health e eu gosto bastante. Por quê? Porque além de ser bom, ele também tem um custo bacana, assim. Então é um produto custo-benefício, né? Tem um ótimo custo-benefício pelo que ele entrega. Esse aqui chegou pra mim ontem, né? Eu ainda não abri, porque eu vou fazer um vídeo review dele. Assim que eu acabar esse, eu vou fazer um vídeo review do MOTS-C, mas é um laboratório fantástico, tá? E é o que eu sempre falo, meu, vai comprar peptídeo, cara, compra peptídeo de qualidade, de confiança, tá? Tem aí o QR Code na tela, tá? O QR Code azul, toca nele, você vai cair no mesmo contato que eu compro os meus peptídeos, e aí sim você vai ter peptídeo de qualidade, tá? Tem vários tipos de laboratório, você compre o que você quiser, tá bom? Vamos voltar para nossa aula.
continuando aqui. A ideia do MOTS-c é diferente, tá? MOTS-c ele tá relacionado mais ao quê? A AMPK, que é uma enzima que estimula a oxidação de ácidos graxos e a captação, né, a utilização do açúcar no sangue de uma forma melhor, tá? Oxidação de gordura já falei, por conta da AMPK, e adaptação metabólica e biogênese mitocondrial, tá? Biogênese mitocondrial, entenda como um crescimento, nascimento, formação de novas mitocôndrias. Aí sim, aqui a gente tá falando daquela analogia tosca que eu falei de correr 100 km, né? Claro que você não vai sair correndo aí 100 km, mas se você faz, às vezes faz luta, Muay Thai, né? Ou às vezes você gosta de correr, gosta de pedalar, gosta de nadar. Cara, meu amigo, faz crossfit às vezes, ou high rocks. Pode ter certeza que esse cara aqui, ele vai ser sucesso para todos esses pontos aí de esporte. Ajudar muito. E para quem treina musculação também, cara, porque seu condicionamento aeróbico fica milhões de vezes melhor. Logo, você tem uma recuperação muito maior para treinar musculação. Resumo da ópera. O SS-31, ele melhora a estrutura da usina e o MOTS-c tenta mudar como a usina usa essa energia, né? Então é uma combinação excelente, tá? Excelente. Combinaria os dois? Sim e não. Depende. Se eu tiver com os problemas que a gente citou em relação à parte mitocondrial no início da aula, aí sim. Agora, se eu tô apenas ali com uma indisposiçãozinha para treinar, eu usaria só o MOTS-c. Partimos aqui para a parte 3. Eixo GH e GF1. Agora começamos a falar do quê? Recuperação, composição corporal, tono, ganho de massa magra, etc. Análogos de GH. Nós temos os análogos Tesamorelin, Sermorelin, CJC 1295 e todos eles atuam na via do GHRH, que é o quê? É o sinal que manda a tua hipófise, que tá aqui no teu cérebro, liberar hormônio do crescimento. Diferente de você pegar o próprio GH puro de farmácia e tomar. Isso aqui é muito mais natural, né? O Tesa, o Sermorelin, o CJC, é muito mais natural, 1000 vezes melhor usar isso aqui do que o próprio GH. Quando falamos focado em saúde, tá bom? Em saúde. Não seja cabaço. Falo que tem alguns profissionais que às vezes vê eu falando que Tesamorelin é melhor do que GH. Mas eu tô falando de saúde. Eu não tô falando de você ficar parecendo um rinoceronte de músculo, que nem é saudável, porque os caras acham que cresce, o ombro fica desse tamanho assim, né, gigantesco, o ombro, e o coração dele continua pequeno. Ele acha isso. Não, o coração fica do tamanho de uma luva de beisebol. Então, assim, eu sempre falo que é melhor do que o GH, o Tesamorelin, na questão saúde, e ponto final. Agora, pra ficar monstrão, aí não, né, meu amigo? Pra ficar monstrão, o buraco é mais embaixo. Bom, temos os análogos aqui que a gente falou, tá, de GH, e temos os miméticos de grelina, ok? Que é o MK677, o Ipamorelin. Eles são bons, mas exigem cautela devido a questões dietéticas. Por quê? Porque como eles são miméticos de grelina, grelina é aquele carinha lá famoso, né? O hormônio da fome, entre aspas, né? É o famoso hormônio da fome. Então, quando você toma o MK677 ou o Ipamorelin, a tendência é que você tenha mais fome. Por que essa distinção importa? Porque estimular o GHRH, estimular receptor de grelina, não é igual. Não é a mesma estratégia, beleza? E misturar tudo simplesmente porque vai aumentar mais ainda o meu GH pode criar uma questão redundante. Porque, cara, você tá usando Tesamorelin e Ipamorelin, tá liberando GH do mesmo jeito, entendeu? Pra quê que você vai misturar os dois? Vai gastar com 2 propulsor de GH à toa, usa pra outro peptídeo. Compra o Tesamorelin e toma um outro peptídeo, não um outro que vai atuar não um peptídeo que vai atuar também em GH, entendeu? Muito bem, agora, bom, o que eu escolheria aqui? Tesamorelin, tá? Que é o que eu sempre uso, certo? É o Tesa. Muito bem. Quarto, reparação tecidual. Agora entramos em outro mundo e o objetivo já não é mais só o emagrecimento, é melhorar o ambiente de reparo. Tá? BPC 157, TB 500 e por que combinar os dois? Bom, BPC 157 é estudado principalmente por possíveis efeitos sobre tendões, ligamentos, trato gastrointestinal, angiogênese, que é a formação de novos vasos sanguíneos nas regiões ali dos tendões e ligamentos, vias de sobrevivência celular, certo? BPC 157, para quem já viu falando dele, eu adoro ele. Né? TB500 possui interesse principalmente em migração celular, organização da actina, tá? Que é a estrutura interna que ajuda as células a se movimentarem,
tá? Remodelação, aqui até falamos de cardíaca também, tá? Reparação tecidual, beleza? Na minha visão, para alguns pontos, sem dúvida nenhuma, o TB500 é bom, tá? Principalmente se saiu de uma cirurgia de tendão ou tá com o tendão rompido, o TB500 vai ajudar muito mesmo, tá? Mas pensando em, poxa, saúde, longevidade, etc., o BPC 157 ele se encaixa melhor. Dependendo do seu caso, que aí você tem que ver lá, igual a gente falou no início da aula, tá? Ver os objetivos, talvez você precise juntar os dois, né? Por quê? Porque eles vão atuar em partes diferentes do processo de reparo da lesão, certo? Aí você tem o Wolverine Stack, né? Ou da ZPHC, você consegue encontrar aí no QR Code, tem um produto da ZPHC muito bom que chama Ultra Rehab Mix, que é a mistura do TB500 com o BPC 157. Fantástico esse produto, tá? Vamos lá. Inflamação e barreiras, tá? Aqui entram estratégias mais específicas, tá? Como, por exemplo, o nosso KPV, que tem interesse principalmente pela modulação de, aqui ó, algumas vias inflamatórias principais aí do nosso corpo. KPV é fantástico, tá? NF-kappa-beta, uma das principais vias que liga genes inflamatórios. TNF-alfa, que também é horrível quando tá em excesso. E o IL-6 também aí horrível em excesso, tá? Essas vias inflamatórias aqui, quando estão elevadas, o KPV vai o quê? Modular, reduzir elas para diminuir os processos inflamatórios, tá? Então, se você tem uma doença inflamatória, o KPV, ele ajuda bastante, tá bom? Bastante mesmo. Onde ele atua mais? Intestino, né? O KPV também ajuda na recuperação intestinal, mucosas, pele e inflamações. Qual a ideia do KPV? Ele não é um anti-inflamatório universal, tá? A proposta é modular aquelas vias inflamatórias que a gente falou. Muito bem, muito bem. Agora, remodelação e longevidade estrutural. Aqui entra o peptídeo de cobre, né? O famoso GHK-Cu, interesse do GHK. Bom, melhora do colágeno e elastina, melhora dos fibroblastos, né, que são as células responsáveis por grande parte da estruturação da sua pele, os queratinócitos, tá, que é a camada de fora da tua pele, tá? Remodelação da matriz extracelular, que é a estrutura que dá sustentação aos tecidos. Então o GHK-Cu ele ajuda muito na pele, muito mesmo, beleza? É mais usado por questões estéticas em si, o GHK-Cu, tá? Anti-aging, né? Pra você não ficar com muita ruga, por aí vai. Mas também aí, ó, tem influência nas enzimas chamadas o quê? Aqui, ó. MMP2, MMP9. As MMPs ajudam na renovação e remodelação da matriz celular. Elas controlam a degradação e reconstrução de tecidos para ter mais renovação tecidual, certo? Então, meu, pra pele, tá? Pra qualidade de pele mesmo, é fantástico. E aí onde que ele se encaixa aqui no roadmap? Depois de metabolismo, energia, composição corporal, reparação, a gente começa a falar mais do que? Qualidade tecidual, envelhecimento da pele, remodelação e regeneração estrutural. Então assim, você fez o uso, por exemplo, de retatrutida, deu uma emagrecida, a pele não ficou muito boa. Dá para você entrar com o GHK-Cu que vai ajudar. Ou utilizar os dois em conjunto. Vai ajudar bastante também nesse ponto. Muito bem. Agora a regra mais importante, tá? Não começar tudo junto. Aqui é o mais importante da aula, tá? Esse provavelmente é o maior erro, sim. A pessoa descobre os peptídeos e os benefícios deles, né? E começa a usar tudo, né? Retatrutida, MOTS-c, SS31, TESA, IPA, BPC, TB500, GHK-Cu, CEMAX, CELANG, papapá. Vai ver, o cara tá gastando 20 mil reais de peptídeo por mês? Caraca, cara. Entendeu? Eu sei que ninguém é louco, mas sempre tem um ou outro louco que quer usar tudo, né? Tudo junto. E aí, por que que isso não é muito interessante, tá? Por quê? Qual que é o problema? Depois de 30 dias, você vai falar, pô, tô me sentindo muito bem. Mas a pergunta é, por que você tá se sentindo bem? Ninguém sabe. Você está tomando tanta coisa, entendeu? Pode ser perda de peso, melhora do sono, redução da inflamação, efeito placebo, mudança da dieta, um dos 8 compostos aqui que eu citei, tá? E aí, o que é que tá melhorando em você? Você nem sabe, você tá tomando tanta coisa, você não sabe o que tá fazendo efeito. Ah, pô, tô me sentindo super bem. Ah, o que você tá tomando? Ah, tô tomando reta, moto CSS, blá, blá, blá. Porra, então, mas o que tá te fazendo bem então? Você não consegue nem falar pra pessoa, tipo, ah, cara, usa a reta que vai te emagrecer, vai te ajudar pra caramba. Porque você tá usando tanta coisa que você não sabe se é a reta mesmo que tá te ajudando a secar, ou é o MOTS-c, ou é o TESA, né? A reta em si a gente já sabe que ela com certeza vai ajudar a secar. Mas, tá, tô tomando reta e tá me dando disposição. Beleza, mas se tá tomando MOTS-c também é SS31. E aí? Bom, minha lógica do Denão, o que seria? Escolher a sua
prioridade, tá? Então, o que é a sua prioridade? É emagrecimento e longevidade? Beleza. Escolher a intervenção. Então, para que você vai utilizar realmente um peptídeo no emagrecimento? É para perder peso global? É para perder peso apenas de gordura visceral? Defina o marcador objetivo. Um marcador como um objetivo também, porque assim, se você tiver exames, por exemplo, e tua insulina e hemoglobina glicada estiverem bem ruins, você tem ali um objetivo de melhorar aqueles marcadores. Avalie os seus resultados e só depois você adiciona um outro peptídeo. É a verdade. Hoje, no meu caso, vou até cortar aqui para a parte principal. Assim, ó, pessoal, hoje, eu, Denão, do jeito que eu estou, tá? Me sentindo bem com a qualidade do meu corpo, quantidade de massa muscular, meu percentual de gordura, com a minha disposição energética, tudo mais. Hoje, se eu fosse escolher 2 peptídeos para utilizar apenas, escolheria 2, vai. Eu já até fiz vídeo disso. É o BPC 157 e o Tesamorelin. Ou o KPV, tá? Mas o BPC 157, ele atua em inflamações de ligamento também, então pra gente que treina é válido, beleza? Por isso que eu escolho ele geralmente. Então eu tenho um auxílio na parte do estômago, na parte de ligamentos, e o Tesamorelin, ele me dá um auxílio em pulsos de GH e GF1 para eu conseguir sustentar mais a minha massa muscular, beleza? O que eu faria. Agora, se eu fosse obeso, cara, ou tivesse com sobrepeso muito alto, eu optaria em, por exemplo, utilizar a retatrutida com GHKCU por conta da perda de peso, talvez seja excessiva, talvez não, a gente não sabe como vai ser a resposta do seu corpo. E aí, o ideal é que você, obviamente, utilize algo para melhorar a qualidade da pele, para não ficar flácida. Então, eu utilizaria esses 2 de início, entendeu? Então, define seu objetivo e visualiza o que é mais importante para você. Às vezes, pô, você quer emagrecer porque tá com sobrepeso, mas ao mesmo tempo você quer melhorar também seu intestino, né? Aí, uma retatrutida com KPV e GHKCU, tá? Eu diria que assim, de 1 a 3 peptídeos para utilizar, seria aí a quantidade ideal, o máximo, para você poder ver resultados reais e entender onde cada um está atuando. Porque o GHKCU vai atuar na pele, a reta vai atuar no emagrecimento e o KPV vai melhorar ali a parte intestinal e reduzir uns processos inflamatórios que estão elevados com o seu sobrepeso, por exemplo. Então você vai ter uma melhora exclusiva de cada peptídeo ali para aquele momento da tua vida, certo? Não misturaria a retatrutida com MOTS-C no momento assim de um sobrepeso, porque só a retatrutida já iria ajudar. Eu entraria com MOTS-C quando você atingisse o efeito platô, por exemplo. Se eu tivesse num platô, usei já a reta, sequei, mas pô, tô no platô, quero perder mais peso, não consigo. Taca a MOTS-C pra dentro. Aí sim, você vai definindo novos objetivos em cima dos objetivos que você já atingiu. Beleza? Espero que você tenha gostado dessa aula. Deixe o seu joinha aí, por favor, para ajudar o canal. E se ficou qualquer dúvida, comenta que eu te respondo. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço, Denão Cardoso.